E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para vocês hoje falando de um assunto que é muito importante, que é como fidelizar o cliente. No final do vídeo eu ainda vou trazer algumas dicas muito importantes aí para você que quer saber mais como fidelizar o cliente. Fica até o final do vídeo para não perder nada. Bora pro vídeo. Como será que a gente faz para fidelizar o cliente? Eu acho que isso é uma curiosidade que principalmente quem é barbeiro iniciante tem muito essa curiosidade. E eu vou falar aqui para vocês 3 coisas que fidelizam o cliente e é bom que vocês prestem bem atenção em tudo que eu vou falar para pôr em prática, pessoal, porque eu coloco em prática isso que eu tô falando para vocês também. E quais são essas 3 coisas que fidelizam o cliente? Eu não vou falar aqui, pessoal, de ordem, não, vou falar aqui aleatório. E é bom que vocês prestem bem atenção em cada um deles. O primeiro, pessoal, que eu vou falar para vocês é a organização do ambiente. Tem muita gente que não presta atenção nisso, mas acreditem, o cliente observa muito isso. A higiene do local, a organização do local, se é bem organizado, se é um local limpo. Por mais que seja um local de estrutura que não tenha, né, uma estrutura grande, como é o local que eu trabalho, por exemplo, mas o pessoal olha muito a organização. Eu mesmo já recebi elogios de cliente falando que mesmo por ser em um local simples, o local é bem organizado, é bem limpo. E isso é uma das coisas que fideliza o cliente. E o cliente gosta de chegar numa barbearia e ver tudo organizado, tudo limpo. Mesmo depois que termina o corte, mas vê que a bancada não tá desarrumada, tá bem organizada. Eles observam muito isso. Por mais que às vezes passa despercebido, né? Porque na correria às vezes a gente pode esquecer, mas é muito bom ter sempre em mente que é importante deixar, por exemplo, a bancada limpa e o ambiente também bem organizado, assim que o cliente sair, varrer, limpar, porque isso conta muito. E mais uma opção, pessoal, que fideliza o cliente, como alguns de vocês já devem saber, é o corte de cabelo. Claro que o corte de cabelo, pessoal, fideliza também o cliente, mas não foquem somente no corte de cabelo, prestem muita atenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes quando a gente é iniciante, o que é que a gente mais foca? É em fazer um corte bonito, bem feito. Mas não foquem somente nisso. Vão pegando cada um do que eu estou falando aqui para colocar em prática. Não vai adiantar você pegar só um e colocar em prática e esquecer os outros de lado, pessoal. Então, o corte de cabelo, claro que fideliza o cliente, mas não foque somente nisso, porque não é só corte de cabelo que fideliza o cliente. É bom a gente se dedicar ali no corte de cabelo, fazer um corte bem feito, prestar atenção quando o cliente explicar o corte, a gente prestar atenção no jeito que ele quer o corte, para no final a gente entregar um resultado bem feito. Porque quando o cliente pede um corte de cabelo, por exemplo, a primeira vez que chega na barbearia, ele pede um corte de cabelo e você faz da mesma forma que ele pediu, além dele sair satisfeito e voltar para cortar com você novamente, ele ainda pode indicar para outros amigos. Então o corte de cabelo também fideliza muito o cliente, mas não foquem somente em corte de cabelo. E a outra coisa, pessoal, que fideliza o cliente, que eu acredito que seja o mais importante de todos, é o atendimento, pessoal. Muita gente deixa o atendimento de lado para focar muito no corte de cabelo, pessoal. Não façam isso. Você tem que focar muito no atendimento, porque é o que mais fideliza o cliente. Eu, quando comecei mesmo, bem no comecinho, eu acreditava que o que fidelizava mais o cliente era o corte de cabelo. Às vezes eu passava 1 hora ali no corte de cabelo, mas depois o cliente não voltava. Mas por quê? Quando o cliente sentava na minha cadeira, eu era meio tímido bem no começo, eu não puxava muito assunto, não tinha costume, e juntava também a timidez com o receio de cortar errado, porque eu sei como é no início, é muito complicado no início a gente cortar cabelo e ao mesmo tempo tá puxando assunto, se concentrar nas duas coisas. Mas com prática você chega lá. Não tem nada de ser muito difícil, pessoal. É só questão de treino, é prática. Foquem muito no atendimento. E quando eu falo em focar no atendimento, pessoal, não é só para começar a conversar com o cliente quando ele senta na cadeira. Se a sua barbearia é como a minha, por exemplo, que só trabalha eu, é assim que o cliente chega, mesmo que você esteja cortando o cabelo de outro cliente, mas cumprimente o cliente. Se não dá para chegar perto dele, mas cumprimente só na fala mesmo. Peça para ele se sentir à vontade, sentar lá enquanto aguarda, ele se sinta à vontade, porque isso conta muito também.
Então o atendimento começa desde quando o cliente chega na sua barbearia e não quando ele começa a cortar o cabelo. Então pensem muito nisso, foquem em atender bem o cliente, porque atendimento é a parte que mais fideliza o cliente. E procure não ficar muito tempo calado quando corta o cabelo do cliente. Comece a interagir com ele, a puxar assunto. Ah, mas eu não sei sobre o que conversar. Vou dar uma dica muito importante para você que não sabe como iniciar uma conversa com o cliente. Tem alguns temas, pessoal, que são bem legais para você que não sabe como puxar um assunto com o cliente e usar na hora para puxar uma conversa. Eu vou citar 3 deles aqui, que são futebol, notícia e trabalho. Geralmente tem como você puxar assunto com um desses temas com o cliente, assim, para começar, para iniciar uma conversa. Então, falando sobre futebol, sobre jornalismo, sobre notícia ou até sobre trabalho mesmo, é bom para você iniciar uma conversa com seu cliente. E outra dica também muito importante, pessoal, é você não fazer ou evitar fazer aquelas perguntas que o cliente possa responder somente com sim ou com não. Mas como assim? Vou dar um exemplo. Você vai começar a iniciar uma conversa com o cliente falando sobre futebol. Aí você fala para o seu cliente: tu gosta de jogar futebol? Não. Tu gosta de assistir futebol? Sim. E nisso que você for fazendo esse tipo de pergunta, vai terminar você falar muito e o cliente só ficar respondendo o básico, sim ou não, e você chegar uma hora você não vai ter mais o que perguntar. Esse tipo de pergunta é mais provável que o cliente responda somente sim ou não, e principalmente quando o cliente é novo na barbearia, né? Às vezes é meio tímido e quando você vai fazendo essas perguntas, ele responde somente com sim ou com não. E às vezes você tá achando que o cliente que não quer conversar, que é um cliente fechado, mas às vezes você que não está puxando uma conversa que dê para ele interagir com você. Aí qual tipo de pergunta que eu vou fazer? É o contrário do que eu falei, pessoal. Você tem que fazer alguma pergunta que não dê para ele responder somente com sim ou com não. Eu vou dar um exemplo a vocês. Você chega no seu cliente e pergunta: qual time de futebol que você acompanha? Não vai ter como ele responder sim ou não. Ele vai, ou tem como ele falar: aí eu acompanho um Real Madrid. Aí já é um motivo para você puxar e continuar a conversa. Ah, o Real Madrid, como é que tá indo o time? O que é que tu tá achando do time? E já vai puxando um assunto em cima do outro e prestando atenção sempre no que ele tá falando. Sempre dê ouvidos, sempre deixe ele falar mais do que você. E se ele disser que não torce, não tem como ele dizer, pela pergunta que você fez, ele dizer somente o não. Vamos dar um exemplo que você perguntou a ele: qual time que você acompanha? Aí ele vai lá e diz: eu não torço para nenhum time não. Aí, por exemplo, você chega nele e diz assim: é mesmo? Mas por que tu não curte? Aí ele já vai ter que puxar outro assunto, ele não vai responder somente com sim ou com não. Isso, lembrando, pessoal, que isso é só uma base, é só um exemplo. Procurem aí outros assuntos também que acham que pode funcionar para vocês. Alguma coisa da sua cidade mesmo, ou de algo que você gosta, você acha que vai agregar também e vai ajudar para você puxar um bom assunto com o cliente. E vá colocando. Isso aqui que eu estou dando é só um exemplo para você ver como é que funciona o atendimento. E pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para dar aquela força a gente, deixa o like e comenta aí se os vídeos do canal estão te ajudando ou dicas que vocês tiverem para os próximos vídeos. Então, pessoal, as 3 coisas que fidelizam o cliente são essas: a organização do ambiente, o corte de cabelo e o atendimento. E bom, pessoal, essas foram as dicas aí para como fidelizar o cliente. Espero que eu tenha ajudado vocês, que tenha clareado aí a mente de quem estava com dúvidas sobre como fidelizar o cliente. Espero que eu tenha aí ajudado, né, você que estava meio indeciso e sem saber como fidelizar o cliente. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E é isso, pessoal, até a próxima, valeu!